Bom, pessoal, voltando, estamos vendo o cumprimento de sentença e vamos para o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer e de entrega de coisa. Isso aqui é o antigo artigo 461, né, que havia sido inserido aí numa reforma também do CPC de 73, que aí foi consolidado aqui. Artigo 536 do CPC de 2015, então, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de fazer ou não fazer, na verdade aqui a gente entrega de coisa vai vir em outro artigo, mas vocês vão ver que faz a mesma coisa. O juiz poderá, de ofício ou requerimento, para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Quer dizer, a tutela específica é aquela tutela exatamente a obrigação, né? Se tem uma obrigação de fazer exatamente aquilo. Se não possível, aí esse dispositivo autoriza aí a tentativa, a satisfação do resultado prático equivalente. Para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar entre outras medidas, ou seja, um rol aberto aí. A imposição de multa, que é a mais comum, né, as trens, que a gente vai ver daqui a pouco, a busca e apreensão, a remoção de pessoas ou coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar auxílio de força policial. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, se houver necessidade de arrombamento. Aí é um dispositivo lá da execução que fala do caso de oficial de justiça, necessidade de arrombamento e tal. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo da sua responsabilidade por crime de obediência. Coloquei aqui um lembrete só para que isso aqui não exclui aí as penas de litigância de má-fé do artigo 81. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade e a obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se o artigo 525, no que couber. O que é o artigo 525? O artigo fala da impugnação, que nós ainda não vimos, mas, da mesma forma, cabe o meio de defesa do executado aqui a impugnação. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional, quer dizer, não só obrigações, mas também algum outro tipo de deveres que não tem natureza de obrigação. O que, por exemplo, uma sentença condenando o poder público a matricular uma criança numa creche, por exemplo. Isso não isso não tem natureza de direito obrigacional, de direito civil, mas também se aplica esse dispositivo do 536. Astrente. Astrente é aquela multa, né, que vocês conhecem, que a multa independe de requerimento da parte, ou seja, pode ser aplicada de ofício pelo juiz, pode ser aplicada na fase de conhecimento mesmo, quer dizer, mas aí é no caso, né, de tutela antecipada, de tutela cautelar, aqui de tutela provisória, ou na sentença. Isso pode vir essa multa pode vir na própria sentença, ou, se não vier na sentença, pode vir também na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la, caso verifique-se que se tornou insuficiente ou excessiva, o obrigado demonstrou cumprimento parcial, superveniente à obrigação ou justa causa para o descumprimento. Isso que costuma acontecer em muitos casos, né, o executado não cumpre, a multa fica muito excessiva, fica absurda, e aí isso, a jurisprudência já admitia aí essa redução da multa. A decisão que fixa a multa é passível, e esse dispositivo aqui é bem importante, gente. A decisão que fixa sobre a execução da multa, né? A partir de quando? Já me perguntaram isso em alguma aula aí. A partir de quando você pode executar? Como é que pode executar? A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo a multa ser depositada em juízo. Quer dizer, pode o cumprimento provisório.
mas permitido o levantamento só após o trânsito julgado da sentença favorável à parte. Então você pode executar. Foi um meio termo aí que o código achou, né? Porque se você só admite a execução da multa após o trânsito julgado, ela perde aquela coercibilidade imediata, né? Mas de outro lado, se admitir que você levante a multa inteira, se a sentença for revertida, você corre o risco de não conseguir a devolução. Então o código entendeu por essa solução aí. A multa será devida desde o dia que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber, argumento de sentença que reconhece deveres de fazer e não fazer de natureza não obrigacional. De novo, esse dispositivo. E aí o cumprimento da sentença de entregar coisa. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de missão na posse, conforme se tratar de coisa móvel e imóvel, né? Móvel, busca e apreensão, imóvel, missão na posse. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível, justificadamente, ou de valor. O direito de retenção, não sei se já viram isso lá em direitos reais, mas se não viram, vamos ver. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento, e não na execução. O direito de retenção é o seguinte: você está reivindicando um imóvel, vocês já viram isso? Vocês vão ver vários direitos reais. Você reivindica o imóvel, porque enfim, o imóvel é seu, alguma coisa, só que aí o réu, né, fala, não, mas eu construí aqui um monte de coisa, né, então você tem direito de retenção, tem direito de não te devolver o imóvel enquanto você não indenizar pelas benfeitorias. Mas isso aqui, por expressa disposição, tem que ser exercido, tem que ser alegado em contestação. Se não alegou em contestação, perdeu. Aplica-se ao procedimento previsto nesse artigo no que couber as disposições sobre o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Quer dizer, se não for possível, né, por meio de busca e apreensão, etc., é possível a fixação de multa, astrente, etc. E aí acabamos a parte de cumprimento de sentença e vamos ver a execução de título extrajudicial. Só dando uma aqui. Bom, tá. Aqui primeiro umas regras gerais. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. A gente já vai ver penhora. Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com. E aí, enfim, além do demonstrativo do débito, que a gente já viu, prova da condição ao termo, se for o caso, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, né? Porque é ele que é o fundamento da execução. Tem que indicar, então, a espécie de execução de sua preferência, se ela puder ser exercida por mais de um modo, que é, por exemplo, o caso da execução de alimentos. Aí os nomes completos, etc. Aí os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível, às vezes não é possível. Às vezes você simplesmente requer aí uma penhora online, né? O demonstrativo de débito deve conter. E aí, de novo, aquelas questões, né? Taxa de juros, termo inicial, final, etc. Incumbe ainda ao exequente. O que eu achei aí importante falar para vocês: pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Então cabe aí medidas urgentes. E essa tem um direito, uma prerrogativa do exequente, que é proceder à verbação e registro público do ato de propositura da execução e dos atos de construção realizados para conhecimento de terceiros. Isso aqui visa, depois a gente vai ver, se garantir contra a fraude e execução. A gente vai ver oportunamente. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, ele será citado para exercer a opção no prazo de 10 dias. Eu não sei se vocês lembram lá do direito civil, existem obrigações alternativas, né? Pagar isso ou isso. A obrigação alternativa, ela pode, o direito de escolha pode ser do credor ou do devedor. Se for do devedor, como é que você executa se o sujeito ainda não escolheu? Você cita ele para exercer o direito de escolha. Se ele não escolher, conforme o parágrafo 1º,
esse direito passa ao credor. Verificando que a petição inicial está incompleta, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias. Na execução, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, ainda que proferido por juiz incompetente, assim como o despacho, né, lá, o despacho inicial, uma citação lá no processo de conhecimento. Né? Isso aqui está aqui na disposição, tem esse dispositivo aqui na execução, justamente porque não teve um processo prévio, porque no caso de cumprimento de sentença, né, a prescrição já foi interrompida. Anula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida, exigível, o executado não for regularmente citado, for estatada antes de se verificar condição, termo ou termo. A nulidade de que cuida esse artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou requerimento da parte, independente de embargos da execução. Depois a gente vai ver também melhor em defesa do executado. E aqui tem um artigo importante, eu acho que eu já mencionei ele, mas isso aqui aplica-se tanto para cumprimento de sentença quanto para execução. Artigo 805. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, quer dizer, o princípio da menor onerosidade para o executado. Né? Mas aí tem um parágrafo único que pondera isso aqui. Ao executado que alegasse a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena da manutenção dos atos executivos já determinados. Quer dizer, o executado tem que falar qual é o outro meio, né? Não basta dizer que aquilo é oneroso e gravoso. E aí vamos para a execução de entrega de coisa, que já vimos o cumprimento de entrega de coisa, né? Agora para a execução de entrega de coisa. Aqui a ordem do código é o contrário, né? O cumprimento de sentença começa com o cumprimento de sentença de pagar. Mas eu preferi seguir aqui a ordem do código. Entregar a coisa certa. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação. Ao despachar inicial, o juiz pode ficar multa por dia de atraso. Do mandado de citação, constará a ordem para emissão da posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará por imediato, se o executado não satisfazer. Vocês veem, gente, que aqui, eu até vou tentar vazar um pouco mais rápido, você vê que isso aqui está meio que repetindo com outra roupagem que a gente já viu, né? O cumprimento de sentença de entregar coisa. Como é que é? Ele é citado, ele é intimado, e aí é expedido mandado de busca e apreensão, e é possível fixação de multa, etc. Aqui ele está falando a mesma coisa, com uma outra diferença que a gente vai destacando. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízo, se houver. Vamos ver o que tem aqui de interessante. Bom, alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandato para o terceiro adquirente, que somente será ouvido depois de depositá-la. Quer dizer, se alienou uma coisa que você já tinha prometido para um, você ainda pode, e depois é claro que o terceiro vai ter regresso contra o executado, né? Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Liquidação prévia por quê? Porque as benfeitorias são indenizáveis e aí vai precisar fazer ver qual vai ser a indenização para essa benfeitoria. Aqui cabe, né, o direito de retenção, porque ainda não houve a fase de conhecimento onde ele deveria ter sido alegado, que é o caso da ação do cumprimento de sentença, né? Entrega de coisa incerta. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, quando o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito.
acabou essa execução de entrega, vamos para a execução de obrigações de fazer e não fazer. Execução de obrigações de fazer ou de não fazer. O juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento logo que despachar a inicial e a data a partir da qual será devida. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz já pode reduzir de plano também. Obrigação de fazer, especificamente. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz designar. Então aqui uma outra diferença é que não tem prazo pré-determinado. E pode também ter um prazo no título executivo. Nesse caso vai ser observado o prazo. Se o executado não fizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Deixa eu ver aqui, eu não vou ficar lendo tudo, gente. Não tem muito mais o que falar aqui. Deixa eu ver como é que está somente exequente. Obrigação. Na verdade, gente, o código aqui ele discrimina mais aqui as hipóteses e tal. Eu acho que essa parte aí é bom vocês darem uma lida, porque são umas coisas muito específicas que senão eu vou ficar lendo aqui sem parar, né? Eu já estou lendo muito, porque essa aula, infelizmente, não tem como. Mas vocês dão uma olhada no que eu coloquei aqui. Mas, via de regra, a execução da obrigação de fazer e não fazer se processa daquele mesmo jeito, né? Tem multa diária, o juiz manda cumprir de um jeito, pode mandar cumprir tomar todas as medidas para que ela seja cumprida. E o mesmo para a obrigação de não fazer. Execução contra a fazenda. Aqui é bem simples também. Execução fundada em título extrajudicial, a fazenda será citada para pôr embargos em 30 dias. Tem uma diferença, não sei se eu falei, citada, porque a gente está em execução, né? Então não teve o processo de conhecimento prévio e há embargos, não há impugnação. Eu ainda não falei isso nessa aula, mas quando é cumprimento de sentença, você se defende por impugnação, quando é execução, você se defende por embargos. Depois a gente vai ver as diferenças, então. Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente. Nos embargos, a Fazenda poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento e aplica-se no que couber, disposto nos artigos 534 e 535, que a gente já viu hoje, que é do cumprimento de sentença quando a Fazenda pública. Então, aqui o código foi bem enxuto mesmo. Repetiu praticamente e remeteu, né? Não tem muito o que... Vamos ver aqui a execução de alimentos. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contém obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para em 3 dias, e aqui o prazo acabou sendo o mesmo, né? Porque lá também é 3 dias, está a mesma exceção lá. Efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que venceram no seu curso. Provar que o fez ou justificar a possibilidade de fazê-lo. Aplicam-se no que couber, e aí é que ele remete todo aquele regramento lá da prisão, aplica-se no que couber os parágrafos 2º a 7 do artigo 528. Então, tudo igual lá no 5 do documento de sentença de alimentos. E aqui ele vem e repete também, ele não remete, mas ele repete e fala do desconto em folha de pagamento, que a gente já viu, que é a mesma coisa. Temos o capítulo. Tudo a mesma coisa. Execução por quantia certa. E aqui, bom, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, né? Ressalvadas execuções especiais. A expropriação consiste em, e a gente vai ver daqui a pouco quais são esses dados: a adjudicação, a alienação e a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou estabelecimento de outros bens. Quer dizer, a expropriação é o ato seguinte à penhora, né? Primeiro você penhora, e a gente já vai
ver o que é penhora. Então, primeiro você penhora para garantir a execução e depois você expropria. A expropriação pode ser por adjudicação, você pega o bem para você, determina-se um valor para o bem e você fica com o bem. A alienação, você vende o bem, seja por leilão, seja por iniciativa particular para terceiro, fica com dinheiro. Ou apropriação de fundos e rendimentos de empresa ou estabelecimento de outros bens. Quer dizer, você vai recebendo ali um percentual do faturamento da empresa, por exemplo, e aí até dar o valor da sua execução. Mas daqui a pouco também a gente já vai ver melhor esses meios. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custos e honorários. No procedimento aqui da execução. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários de 10%. De novo, o Código já estabeleceu que os honorários vão ser de 10%. No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, então, portanto, 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Então, mas aqui você pensa que é justo, né? Você fez uma petição inicial, o cara pagou, você já ganhou 5%. É melhor do que ficar 10 anos com uma execução que não tem fim para ganhar 10%, né? Oi? Pô, mas você não tem que fazer nada, você só fez uma petição, meu. Tem execução que não acaba nunca. Oi? Mas a execução é só juntar o título ali. Não adianta. Você queria que... Não estimular a quantidade de Mas é o que exatamente, também é um incentivo, né? Quer dizer, por que eu vou pagar essa? Eu vou deixar rolar, mas eu vou ter percentuamento. Tudo pra dar celeridade. Eu acho justo, sim. Porque você está se colocando na pele do advogado, você não está se colocando na pele do executado. Você fala, pô, deu execução, que durou 3 dias, eu tenho que pagar 10% pro cara? Pô, né? Vou te dar 10%, 20%. Pô, isso foi uma execução de 10 milhões. Porra, nesse mês. Quando eu vou ter uma execução dessa, não estaria aqui prestando um concurso, né? É verdade. Pensando que assim, todo dia vai 10 milhões. O valor dos honorários poderá ser elevado até... agora você gostou desse. Elevado até 20%. Quando rejeitados os embargos da execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado exequente. Isso aqui é interessante também, né? Depois daquela execução... Tem execução que é fora, né? Você tem que desconsiderar a prisão jurídica, não tem bem, você demora, porque... E ainda assim, 20%. Pô! De partidagem, não legislador estipulado. Nossa, eu tava pior. Não, mas você ainda pode cobrar os contratuais, né? Que é só sucumbência. Tá? A franja quer. Concordo com o senhor. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Quer dizer, então, após a execução ser recebida, o exequente pega a certidão e pode ir averbando aí nos bens do executado. Para quê? Para se prevenir de fraude de execução. No prazo de 10 dias da sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo. Então, vai lá, registra e comunica ao juízo. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da DIA, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas aos bens não penhorados. Quer dizer, se averba essa não a distribuição, né, a admissão da execução em vários bens do sujeito, mas aí na hora da penhora, né, a penhora tem que ser em valor equivalente ao seu crédito. Se tiver mais bens ali, você não vai manter as averbações sobre todo o patrimônio executado, né? Então, aí, feita a penhora, garantida a execução, você cancela as outras averbações. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou requerimento, caso o exequente não faça no prazo. E aqui, presume-se em fraude de execução, alienação ou alienação de bens efetuados após a averbação. Quer dizer, você vem e compra
um imóvel que está lá com uma averbação dessa, significa que você estava ciente disso e presume-se a fraude de execução. A gente vai ter fraude de execução de novo, depois vai falar melhor disso. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º indemnizará a parte contrária, né, com prejuízos, processando esse incidente em autos apartados. E aí tem aqui um enunciado dos fóruns dos processualistas civis, que as averbações previstas no artigo 799, 9, que a gente já viu, e 828 são aplicáveis também ao cumprimento de sentença, né? Naquela ideia de complementariedade das duas normativas. O executado será citado, então, para pagar a dívida em 3 dias, contado da citação. Contado da citação, portanto, não da juntada. Contado da citação, por quê? Porque o prazo para pagar é um prazo material, não é um prazo processual. O prazo processual começa da juntada, o prazo para pagar não. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado. De tudo, lavrando-se auto, continuação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e aceito pelo juiz. Se o oficial de justiça não encontrar executado, arrestar-lhe-á tanto os bens quanto bastem para garantir a execução. Quer dizer, se você não conseguir citar o executado, você já pode arrestar os bens, que é como se fosse uma pré-penhora, né? Uma medida cautelar para garantir a penhora. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará executar 2 vezes em dias distintos, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Incube o exequente em criar a citação por edital, se for o caso, né, lá da citação por edital, e aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto converter-se-á em penhora independente de termo. Então, quer dizer, houve o arresto e depois conseguiu citar o executado, automaticamente, se não houver o pagamento, né, porque ele pode pagar em 3 dias depois da citação, esse arresto vai virar penhora. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução acrescido de custos e honorários, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Aqui é aquele pagamento parcelado, que já vinha no outro código também, que entrou também na reforma, e que é um direito aí do executado, né? Ele precisa... Oi? Execução Casas Bahia. Tem aí, por um lado, o benefício do executado, mas por outro também tem correção e juros, o resto, então não é tão gravoso assim para o exequente. É melhor para o exequente que o executado pague desse jeito do que ele fique enrolando e nunca pague, né? E será intimado para manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. E quando não apreciado o requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os dados executivos, né? Que são os dados executivos penhora, tudo isso, então já está pagando, então não faz sentido você ficar penhorando. Deferida a proposta, já vi, indeferida a propostas, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito que será convertido em penhora. Quando que ela vai ser indeferida, né? Aqui ele diz 30% do valor de execução que de custos e honorários. Né? Se ele não depositar exatamente isso, é razão para indeferir. O não pagamento, aí também, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com imediato reinício dos atos executivos e a imposição executada de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Você também não pode fazer, vou pagar 30% para dar uma enrolada, depois a gente vamos renegociar. Não, se você aderiu a esse pagamento parcelado aqui, você tem que ir até o fim com ele, senão você tem uma penalização. A opção pelo parcelamento de que trata esse artigo importa a renúncia ao direito de opor embargos. Então, quer dizer, se for embargar, não pode. E
um dispositivo aqui que é meio sacana. Não sei por que colocaram isso aí, mas o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então isso aqui só vale para execução de título judicial. Por quê? Qual a diferença aí de uma execução de título extrajudicial e de cumprimento de sentença? Para justificar a possibilidade de pagamento parcelado ou não, sinceramente, até eu acho que tinha julgados, né, definindo isso no cumprimento de sentenças, obviamente até das TJ, porque realmente não faz sentido. Mas como o código foi expresso, aí vedar não vale para cumprimento de sentença. E aí, após todo esse procedimento que a gente viu, segue-se penhora e expropriação. E aqui, tanto para cumprimento de sentença quanto para execução, né? Toda essa parte, eu vou falar agora de penhora, toda essa parte de penhora e de expropriação só está prevista no título do código sobre a execução de título executivo extrajudicial, mas é claro que aplica-se para o cumprimento de sentença, né? Lá no cumprimento de sentença ele nem fala de penhora, não fala de expropriação, porque ele remete para esse fim do código. Então, o conceito de penhora, né? Coloquei para vocês, é o ato executivo que individualiza determinado bem do patrimônio executado para se sujeitar diretamente à execução. Como assim? A princípio, né, essa proposta de execução, todo o patrimônio do exequente, via de regra, salvo as impenhorabilidades, etc., responde por aquela dívida. A penhora é o ato que vai lá no patrimônio do exequente, vai separar o montante do patrimônio dele e vai dizer, é isso aqui que vai responder pela execução. Vai individualizar um bem do patrimônio do exequente, do executado, para responder pela execução. E a penhora, no treino que eu vou apontar 5 efeitos para ela. Primeiro, um termo muito comum aí que vocês devem ter visto nos processos, a garantia do juízo. Quer dizer, penhorado os bens, o juízo está garantido. O que significa? Você já sabe quais são os bens que vão... Só está faltando os atos de expropriação, né? Aquele bem ali, ele gera direito de preferência para o exequente. A penhora, né, ela serve como, se o bem for alienado, por exemplo, ele vai continuar ineficaz perante o exequente. Então, assim, o juízo fica garantido mesmo. 2, a individualização dos bens, que suportarão a atividade executiva. 3, que eu já acabei mencionando quando falei de garantia do juízo, o direito de preferência do exequente. Então, quer dizer, tudo que foi registrado depois por exemplo, imagina um imóvel, né? Você tem lá o registro, você vai registrando, você registra a penhora. Tudo que for registrado depois é ineficaz perante o exequente que registrou aquela penhora, né? Por uma hipoteca depois, pode dar o imóvel hipoteca depois? Pode. Acontece que a penhora prefere a hipoteca, né? Pode vender o bem depois? Pode. O bem penhorado não significa que não é o bem que não é mais do executado. Só tem um direito de preferência ali. Se o bem for vendido, por exemplo, você vende o bem para o terceiro. Ele vai ver lá que tem uma penhora. O que vai acontecer? Essa penhora é inválida? Ela é nula? Essa penhora não, essa venda, essa alienação. Está lá no item 5, é ineficaz. Apenas ineficaz. Quer dizer, depois você vai expropriar esse bem do terceiro como se aquela alienação não tivesse ocorrido. E um outro efeito... Não tem como cobrar quem vendeu ele, para ele, né? Ué, mas o terceiro não tem como cobrar o valor que ele pagou pela casa, ué. Não, depois ele vai ter aí um regresso contra Mas ele sabia que ele sabia, fora. Exatamente. Mas ele pode assumir o risco, né? Não, de repente num contrato, por exemplo, no contrato ele pode vir e falar, olha, estou comprando essa casa, aí fala, eu estou ciente da penhora, mas o vendedor promete dar outro bem em garantia no prazo de 30 dias, o cara vai lá e não faz isso. O problema é do terceiro que comprou, não é do exequente que tem a penhora, entendeu? E aí vai depender, tudo vai depender do que está ali no contrato, né? Porque se a penhora está ali, de repente, o cara for muito louco, ele fala, escreve lá um contrato que não tem direito de regresso, aí não vai ter, né? Mas... Ele pode penhorar um bem de 100 mil, vale 100 mil, ele penhora só 10% desse bem, ele pode fazer?
Pode. Aí o que vai acontecer, na verdade? Provavelmente o executado vai vir e vai falar, olha, isso aqui está muito oneroso, né? Tem aquele negócio, eu tenho uma casa de 100 mil, estou tendo 10 mil, você vai piorar esse meu bem inteiro, eu não vou mais conseguir vender ele. Então provavelmente ele vai tentar mudar, mas se não tiver outro meio menos oneroso, vai ser ele mesmo. E aí o que vai acontecer? Lá na expropriação, esse bem vai ser vendido, vai ser apurado um valor. Conseguimos 80 mil no negócio. Quanto que é o crédito? É 10 mil. Então beleza, pega 10 mil para o exequente e o resto o executado fica com o que sobrar, né? Vai ser vendido hoje. Vai. Não tem... É difícil, né? Quando é bem imóvel de vender. Vender como? Uma penhora ou numa casa, por exemplo. Depende do valor. Às vezes a pessoa assume o risco. Se for muito abaixo. Você diz venda judicial? Pega uma penhora do imóvel, penhorou lá, você tem direito a 10%. E aí você manda esse imóvel lá com e tal. Eu já vi casos que o pessoal fala que é muito difícil conseguir vender esse imóvel. Pode porque depender. as pessoas querem comprar por conta para não dar problema, né? Mas aí é que assim, normalmente esses bens, tem muita gente que compra isso. Por quê? Porque esses bens, normalmente, eles vão acabar sendo vendidos por um valor muito abaixo, né? E aí, tudo vai ser negócio, né? De repente, casa vale 500 mil, estou comprando ali no leilão por 300, o cara tem grana para ver, vou correr esse risco aqui. Sequência retirada da posse direta da executação do bem. Isso vai se dar em alguns casos, como por exemplo, às vezes o bem penhorado é depositado, mas pode acontecer também de o executado ficar como depositário. Então isso não é uma consequência muito, coloquei aqui porque a doutrina aponta, mas isso não é uma consequência necessária. Ordem de penhora. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. E há uma ordem preferencial de penhora pré-estabelecida, que não é absoluta, a gente já vai ver, mas o código traça uma ordem no sentido de do que é mais eficaz, né? Primeiro, dinheiro. Quer dizer, dinheiro é a coisa mais fácil, não precisa vender, não precisa fazer nada, por isso que a gente está falando. Pega o dinheiro, transfere para a conta do sujeito e tal, bom. Se não, títulos da dívida pública, títulos de valores imobiliários, que é ação, né, bolsa de valores, veículos de vias terrestres, bens imóveis, bem imóvel em geral, semoventes. Semoventes é animais, né? Pode pensar, nossa, penhorar semovente, mas às vezes, né, nessas coisas de fazenda, você penhora tantas cabeças de gado e tal, né? Isso é comum ainda. Navios e aeronaves, ações e cotas de sociedade, percentual do faturamento, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, de alienação, fiduciária e garantia, outros direitos. Tudo bem, pode ser penhorado, salvo as impenhorabilidades que a gente já vai ver, né? É possível o código fazer um rol de tudo que pode ser penhorado, então por isso que tem os outros direitos aí. Aí aqui tem um parágrafo novo que é um pouco controverso. Ele vem e colocou: é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as consequências do caso concreto. Quer dizer, esse artigo, ele literalmente ele diz que o dinheiro sempre vai ser prioritário, né? E o que os outros o juiz pode alterar. Mas isso, de certa forma, entra lá em conflito com aquela história da menor onerosidade, etc. Na vigência do Código Antigo, havia essa súmula 417 da STJ que dizia: na execução civil, a penhora de dinheiro na hora de nomeação de bens não tem caráter absoluto. Pelo que eu li, ainda não se chegou num consenso se essa súmula ainda vale ou não por conta desse artigo. Quer dizer, porque ele dá a entender aqui que o dinheiro não pode mexer, mas pode ser que em determinado caso, o imóvel aí, que é uma coisa líquida e tal, né, se o dinheiro for muito gravoso, enfim, é coisa que a jurisprudência vai decidir ainda, mas por enquanto, né, se cair numa primeira fase, essa letra do parágrafo 1º é o que está valendo. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o segundo garantia judicial, desde que o valor não inferior ao do débito constante da inicial a custos de 30%. Quer dizer,
você pode ainda pedir para substituir a penhora de dinheiro por seguro, fiança bancária, quer dizer, você vai pagar lá um valor para a seguradora, para o banco, e ele vai ficar responsável pela tua dívida, né? Isso. Modificação da penhora. O executado pode, no prazo de 10 dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo para o exequente. De novo, a história da menor onerosidade. O juiz só autorizará a substituição se o executado... enfim, aí fala que ele tem que comprovar as matrículas, se for bem imóvel, descrever os bens imóveis, descrever os semoventes, indicar os créditos, enfim, coloca alguns requisitos. E aí, requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a penhora. Quer dizer, o que ele quis dizer com esse parágrafo 1º e 2º? É o executado que está oferecendo o executado vem e oferece um bem no lugar do outro. Né? Olha, você penhorou aqui, fiz uma penhora online aqui, mas isso aqui é meu capital de giro da minha empresa. Você não tem como pagar, os funcionários da fazenda, sei lá. Penhora é meus boi aqui. Só que aí é ônus do executado vir e falar, olha, bois estão aqui, isso aqui, se for imóvel, comprovar matrículas, descrever. Então, assim, ele tem que deixar a bola redonda ali para o juiz conseguir penhorar isso aí, né? Depende de aceitação. Oi? Depende de aceitação. Não, depende. É um caso que é melhor para o executado? Então, sempre vai ter essa ponderação. Quer dizer, tem lá o artigo 805 que fala que é menor onerosidade para o devedor, mas também desde que não prejudique a efetividade da execução. Então, isso aí vai ser sempre um caso concreto que é muito difícil. O juiz vai ter que equilibrar ali, né? Quer dizer, qual que é o prejuízo que isso aqui vai causar para o exequente, mas de outro lado, se eu substituir, qual que é o prejuízo também que eu vou causar na verdade aqui para o executado, mas aqui, qual é o prejuízo que eu vou causar para o exequente? Quer dizer, não dá para substituir dinheiro para um negócio, sei lá, que ele nunca vai conseguir vender, etc. Mas se você pensar, por exemplo, num grande fazendeiro, penhorou todo o capital de giro dele ali, mas ele tem um monte de boi, que é uma coisa líquida, que você consegue vender, ou imóvel, que também é valorizado, por um lado, que você vai destruir toda a fazenda do cara, não vai ter dinheiro para pagar os funcionários, vai acabar com o negócio dele. E, do outro lado, você vender boi é fácil, né? Tem leilão de boi, compra boi, doidado aí no interior. Então, vai ter que ver no caso concreto mesmo, né? Mas é o juiz que pondera. O juiz que pondera, né? Aí o executado, a gente vai ver que o exequente aqui, no parágrafo 4º, o juiz intimará o exequente para manifestar sobre o requerimento de substituição do bem. Se o exequente falar beleza, acabou, né? O juiz não tem que decidir. Mas aí se ele recusar, o juiz vai ter que ponderar. O que eu faço? E isso costuma dar briga mesmo, porque sempre vai ter dinheiro ali. Nada, por mais líquido que seja, vai ser melhor para o exequente, porque dinheiro é dinheiro, né? Executado. E aqui tem o parágrafo 3º que diz que o executado só pode oferecer o bem imóvel em substituição, caso requeira que expressa no exercer do cônjuge, salvo se o regime for de separação absoluta. Aqui é uma decorrência lá da lei civil que fala da órgão uxória marital, né? As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela... E aqui agora ele está falando de todas as partes, e não só do... Deixa eu abaixar esse treco aqui. Saco. Não é para ficar assim esse negócio. Deixa eu só sair daqui para a gente ler aqui, depois eu volto. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer a ordem legal, ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para pagamento, havendo bens no foro de execução ou se tiverem sido penhorados, havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame, incidir sobre bens de baixa liquidez, fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Quer dizer,
Aqui, esse parágrafo 848, esse artigo 848, é um artigo que vale tanto para o executado quanto para o exequente. O exequente também pode requerer a substituição dos bens. Quer dizer, se lá porque a penhora hoje em dia, a juiz de execução já pede penhora online. Antigamente, e ainda tem dispositivo assim no código, que diz que o oficial de justiça, na hora que ele vai lá citar, ele já, enfim, 3 dias depois ele já vai lá e já penhora. O oficial de justiça chega lá e pega lá de penhora e fala tantos bois, um imóvel tal. Só que pode acontecer que nessa, né, quer dizer, ele penhora um bem que não é líquido, um bem que está... Aí depois se verifica que o cara tem dinheiro, aí o exequente prefere, não, eu quero o bem melhor, né? Então o exequente também pode requerer a substituição da penhora. E aí vem esse artigo 848 no interesse também do exequente. E aqui, de novo, a penhora pode ser substituída por fiança bancária, seguro garantia judicial. Quando for por fiança bancária ou seguro garantia, tem que ter 30% de acréscimo. Será admitida a redução ou ampliação da penhora, bem como a sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Quer dizer, dependendo do bem, né, uma execução pode demorar muito tempo para julgar os recursos e tal, enfim, pode haver uma variação abrupta no mercado e o valor um carro, por exemplo, um carro valoriza muito rápido, né? Ou mesmo o que costuma acontecer também é a execução vai demorando, vai acumulando juros, o valor da execução vai crescendo, o valor do bem continua o mesmo, aí precisa de reforço de penhora. Ou no caso do bem diminuir o valor, precisa de reforço de penhora também. Quando ele do carro, aqueles casos que a execução demorou tanto que... Penhora tudo de novo. Nossa, coitada da parte, né? Ele não teve culpa, ué. Quem? Isso que tava porque ele vai perder mais coisa, né? Como? O executado. Então, mas aí o que o executado faz? Ele fala, por exemplo, o carro, ele tirou um carro zero, pagou 100 mil no carro. Aí o carro, ele daqui um ano, ele vai valer 60, né? Porque o carro desvaloriza muito. Aí o que ele... Só que, do outro lado, se ele for negociar o carro também, ninguém vai querer comprar o carro todo penhorado. Aí o que ele vai ter que fazer? Vai falar, olha, requerer a substituição, ele dá outro bem, ele se livra daquele bem e negocia aquele bem enquanto aquele bem ainda vale alguma coisa, né? Então, para eu trocar, o bem poderia justificar isso, ele vai depreciar fácil? Sim, e com certeza o exequente aí vai ser o primeiro a concordar, né? Porque... O problema é quando eu tenho outros bens, né? Porque aí a demora ainda se empata lá, se ferrou. Aí, esse prazo é só 10 dias, depois não pode mais. Qual prazo? De notificação do bem. Não, o prazo para o executado pedir, né? Porque aí é o seguinte, você penhorou meu dinheiro, mas meu dinheiro é o dinheiro dos meus funcionários, do meu capital de giro e tal, ele tem 10 dias. Nas outras hipóteses não tem esse prazo, você vê que o prazo está no artigo 847, né? Nesse prazo, por exemplo, depreciação do bem, ele já entra lá no artigo 850, aí já não tem prazo quer dizer, e aqui ele fala, é bem claro, se no curso do processo, valor de mercado, aí entra no 850. O prazo de 10 dias é para o executado, e aí o prazo é preclusivo mesmo, né? Se ele comeu bola aí, 10 dias da intimação da penhora. Aí, gente, deixa eu ver. Aqui tem o artigo da penhora online. E, gente, aí um negócio que eu queria combinar com vocês, a aula já está bem, eu estou selecionando o mais importante, mas tem muito dispositivo muito específico aqui no código, nessa parte de execução de título judicial, que é aquele. Aqui tem a parte de penhora online, que eu vou dar para vocês, que isso é o mais comum hoje, mas ele tem, por exemplo, ele vem na subseção 4, tem um monte de artigo que fala de penhora de créditos, tem um monte de artigo que fala de penhoras das cotas ou das ações de sociedades personificadas, a penhora de empresas, então ele vai descrevendo ali os procedimentos de penhora de cada tipo de bem de uma maneira muito específica. Eu acho que, enfim, a aula disso aqui seria uma mera leitura de código mesmo, porque não tem o que fazer. E, sinceramente, essas coisas muito específicas assim, de penhora não caem, sabe? Eu acho que o que pode cair não é até a penhora online.
Então eu não vou dar essa parte, se vocês quiserem ler depois, eu ajudo com dúvidas. Quais são os Um monte. Pior em dinheiro, aplicação financeira é 854, né? A partir do 855 até o 869, ele fica falando de penhora de um monte de coisa. Aí do 870 até o 875 ele vai falar da avaliação dos bens. Então tem muita coisa nessa parte de execução que é muito específica. Aí o oficial de justiça chega lá, e o oficial de justiça faz tal coisa, aí ele assina tal coisa com 2 pessoas, tipo, essas coisas. Eu acho que é informação demais, assim, sinceramente isso não vai cair, assim. Eu acho que leiam para ter uma noção ali, porque é umas coisas também que vocês não vão decorar, né? Coisa que eu também não sei, sei lá, eu sinceramente acho que não vale a pena, né? Vale vocês lerem, porque se porventura o examinador cobrar um negócio desses numa prova, isso pode acontecer, vocês vão ter uma ideia, mas eu sinceramente não perderia tempo com isso. Eu talvez nunca nem tenha lido algumas coisas aí. Mas vamos lá, penhora online. O que é importante, eu acho, penhora online? Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Sabem que penhora online hoje tem um convênio com o Banco Central, o sistema Bacen-Jude, que o juiz aperta um botão no computador dele, vai uma ordem lá para o Banco Central que espalha para os bancos todos e os bancos travam imediatamente o dinheiro na conta das pessoas no valor que o juiz determinou, né? Aí, a requerimento do exequente aí que eu acho muito importante, está aqui expressamente, sem dar ciência prévia do ato ao executado. Determinar as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional que tornem indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a disponibilidade ao valor de cada execução. Por que é sem dar ciência prévia do ato ao executado? É a coisa mais fácil do mundo hoje, internet banking, você fala, fui intimado, vai ter uma penhora online. No mesmo segundo você transfere esse dinheiro para tua filha, para tua avó, e ninguém nunca mais vê esse dinheiro, né? Não é que o executado não vai ter defesa, que é coisa diferente assim, do imóvel, né? Você não sai transferindo um imóvel assim de uma hora para outra, né? É bem mais complicado. Então, sem dar ciência prévia do ato ao executado, isso não significa que não há contraditório. Essa aqui é uma das poucas exceções que tem lá aquele artigo geral do contraditório, que nunca pode ser dada decisão contrária sem ouvir previamente a parte interessada. Esse caso é uma das poucas exceções, mas no caso o contraditório é diferido, né? Após a penhora, o executado se manifesta e se tiver alguma coisa errada, ele já cancela, a gente já vai ver isso aqui. Então, no prazo de 24 horas, a contar da resposta de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual disponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Isso aqui às vezes acontece porque você determina penhora de X. Aí isso vai para vários bancos, e todos os bancos pagaram X, né? Mas é que também não sei se teria como, mas aí tem esse prazo de 24 horas para reduzir essa disponibilidade. Tornados indisponíveis os ativos financeiros executados, esse será intimado na pessoa de seu advogado ou não tendo pessoalmente. Essa intimação aqui, ela costuma não ser... Normalmente o executado sabe disso antes, né? Porque acho que a forma mais efetiva de intimação é a própria disponibilidade dos seus recursos. Incumbe, aí em 5 dias o executado tem que se manifestar, comprovando que as quantias tornadas disponíveis são impenhoráveis. Quer dizer, isso acontece muito. Eu acabei de receber meu salário, que é impenhorável, a gente já vai ver, penhorou, é impenhorável, mas previamente ali não tem como o juiz, o banco, ele saber, né? Ainda remanesce indisponibilidade excessiva de bens financeiros, de ativos financeiros, quer dizer, então em 5 dias ele tem que alegar. Se acolhida qualquer das arguições, o juiz vai determinar o cancelamento da disponibilidade, rejeitado ou não apresentada a manifestação do executado, converte-se a indisponibilidade em penhora. Então, essa primeira
esse primeiro bloqueio, a gente costuma chamar na prática mais de bloqueio, né? Acho que até não é penhora ainda, né? Aquilo é um bloqueio, uma disponibilidade prévia, e aí, se no prazo de 5 dias o executado não se manifestar ou se manifestar no juiz rejeitar, aí converte-se em penhora. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora, blá, 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 a notificação da instituição financeira para que em 24 horas desbloqueie. Aqui falou de novo o negócio da autoridade que gera o negócio, que é o Bacen. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Terminou, desde que a comunicação chegue, né, à instituição financeira, se ela não cancelar, ela é responsável por prejuízo. De penhora online, eu acho que era isso que tinha para falar. Eu falei de tudo que tinha. Que é o mais comum hoje, né? E aí vamos ver a impenhorabilidade dos bens agora. Quer dizer, não são todos, como já adiantei, não são todos os bens que estão sujeitos à penhora. Por quê? Há alguns bens que não podem ser penhorados. Eu coloquei aqui que é um freio aos interesses do credor com vista a preservar o patrimônio mínimo do devedor, com respaldo aí na dignidade da pessoa humana. Quer dizer, a execução civil ela vem desde lá do direito romano, onde o sujeito poderia virar escravo do outro, né, se devesse, até, enfim, aí isso foi sendo suavizado. Há pouco tempo ele permitia a prisão civil do depositário infiel, mas hoje, por causa aí da dignidade da pessoa humana, um núcleo mínimo aí de bens considera-se impenhorável. A gente já vai ver quais são. Uma tese, um nome importante que eu acho que vocês saberem, é a tese do Estatuto do Patrimônio Mínimo do Luiz Edson Fachin, nosso ministro aí do STF. O que é essa tese dele? O Fachin é civilista e ele tem uma leitura aí constitucional do direito civil, e ele diz que na sociedade que a gente vive, sociedade capitalista e tal, as pessoas precisam de um patrimônio mínimo para conseguir exercer com dignidade os seus outros direitos, né? Isso tem implicação só não em penhorabilidade, mas não sei se vocês já viram quando se discute lá a questão do mínimo existencial contra o Estado, etc. Tem um pouco a ver também com essa ideia do patrimônio mínimo, né? Mas enfim, tudo isso para dizer que alguns bens são impenhoráveis e que eles não podem ser penhorados em momento, depois das exceções. Mas vamos ver aqui, isso aqui, gente, eu acho que é bem importante vocês terem isso aqui decorado mesmo, porque eu defino isso aí, normalmente a sua assistido não vai ter bem, e os que ele tiver vai ser impiorável, porque vai ter tão pouquinho que... Bom, os bens inalienáveis, os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Aí são aquelas histórias de herança, com cláusula de inalienabilidade, enfim... Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Depois a gente vai ver que a residência também é penhorável, né? Mas os móveis que guarnecem a residência também são. Você pode penhorar a cama do sujeito. E aí começa a ter discussões, né? Quer dizer, a TV 3D da Elisângela é penhorável ou não? Quer dizer, não, e essas discussões aparecem. Se jogarem no tribunal, eles começam a olhar, a máquina de lavar é penhorável ou não? E tem muito julgado dizendo que é penhorável, porque você pode lavar a roupa na mão. Puta sacanagem. Mas não, sacanagem, porra. Mas dizem que é. Mas tem muito leilão, principalmente no... de máquina de lavar. De fogão. O fogão não é sacanagem. Mas é essencial, né? Mas tem julgado, eu acho que hoje se reconhece, mas tem julgado mais antigo que diz que geladeira não é. Acho que não tô, esse aqui não é comentado. Oi? Não sei lá, salga a carne, né? Não,
E aí, eu acho que na defensoria você tem que defender, porra, né? Micro-ondas lá, porra. Se você jogar no médio padrão, É verdade. E aqui... A gente defende assim, tudo bem, uma TV, uma geladeira. Você tem uma TV por quarto. Passou a duplicidade em diante, aí já é pior. Vamos fazer o fogueira no chão e consigo. Então, aí ela falou uma coisa que eu não tinha pensado também, né? Porque o código aqui fala correspondentes ao médio padrão, E o né? assistido ao caramba. Quer dizer, uma TV é o médio padrão, né? Padrão razoável, quer dizer, dignidade também. Total, né? Mas enfim, e aí vai ser uma discussão casuística aí das coisas. É claro que vocês têm que defender aí uma máquina de lavar, com certeza tem que ser empeorável, né? Enfim, os vestuários, né, a roupa do camarada, bem como os pertences de uso pessoal, salvo de elevado valor. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, as remunerações, provento de aposentadorias, pensões, pecúlio, contributivos, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo, os honorários de profissional liberal, uma ressalva que a gente vai ver depois. Quer dizer, o fruto do trabalho ou da aposentadoria, o modo de vida do cara, né? Não se pode penhorar. Isso aí. Tem uma ressalva aqui no parágrafo 2º. Peraí, parágrafo 2º. Não, depois eu vou falar ele, porque ele se remete a outro também. Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. Quer dizer, tudo que você usa para a profissão, você é advogado, né, seus livros, seu computador, essas coisas são empeoradas. Se a pessoa é médico, ele tem lá uns equipamentos, apesar de caros. Dentista. Os equipamentos são muito caros. Mas é caro, mas é a profissão do cara, né? Taxista, agora para atualizar o exemplo, né? O motorista de Uber e tal, o carro dele também tem que ser considerado empeorável. O carro, normalmente, para a pessoa que não trabalha com carro, é penhorável, né? Mas você trabalha com carro, vamos lá para seguro de vida, é empeorável. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, né? Pequeno agricultor e tal. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, né? Aqui entra uma questão de que é um recurso público, mas a instituição privada recebe para aplicar em educação aquelas ONG, aquelas coisas, né? OS, aquilo também é empeorável. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Como é que é isso aqui, né? Você começa a acumular muito patrimônio, a poupança, né? Milhões na poupança, lógico, não pode ser empeorável. Mas você tem todo mundo tem o direito a uma poupancinha ali para comprar alguma coisa, e aí qual é o limite disso, né? O legislador entendeu que é 40 salários mínimos. Correto ou não? Esse é o limite, 40 salários mínimos. Os recursos públicos do fundo partidário, aí coisa que não fez lá, o negócio de partido político. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sobre regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. O que é isso? A construtora está devendo. Você pode penhorar ali os créditos que estão vinculados para a construção da obra. Aí você não pode, porque senão você vai prejudicar todos os adquirentes daquela unidade, né? Isso aqui é bem importante. Assim. Se você penhora ali, a obra vai parar, todo mundo que comprou os imóveis vai se ferrar. Aí começam as exceções. A impenhorabilidade não é punível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua execução. O que entra aqui? Dívida de condomínio, por exemplo. Seu apartamento, seu bem de família, ele é penhorável por dívida de condomínio, por dívida de IPTU, etc. Ou então, né, o próprio financiamento do imóvel, né? Quer dizer, a dívida contraída para a aquisição daquele bem. O disposto dos incisos 4º. Inciso 4º é a impenhorabilidade de salário. E 10º
que é a quantia depositada pela poupança, não se aplica às hipóteses de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Quer dizer, então, a gente já tinha visto essa exceção, quer dizer, você pode penhorar salário para pagar pensão e pode penhorar poupança também, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo à Constituição observar o disposto no artigo 528, não lembro mais qual que é esse, 528, parágrafo 8, sentença, tá falando de 529, parágrafo 3º. Ele aqui está falando aqueles artigos de execução de alimentos que a gente já viu. Mas o que tem de interessante aqui? Ele fala aqui no parágrafo 4º e diz que, independentemente da sua origem, importâncias excedentes a 50 salários mensais podem ser penhorados. Eu acho que eu até já comentei isso aqui em alguma aula. Quer dizer, salário a princípio é impenhorável, mas aí começou, já não pode passar numa discussão. O cara ganha 50 mil reais, e aí? 30 mil reais. Se penhorar 30% aí vai afetar a dignidade da pessoa humana dele, né? De repente tem uma dívida. E aí a jurisprudência relativizava. Assim, eu lembro de vários julgados aqui do TJ de São Paulo dizendo que o salário até 20%, 30%, dependendo do valor do salário, né? O cara ganha também um salário mínimo, não dá para penhorar nada, né? O salário mínimo não dava nada. Mas se o cara ganha um valor mais alto, admitia-se penhorar uma porcentagem do valor. Aí veio o código e quis fixar um valor. Ele fixou que pode ser penhorado a importância excedente a 50 salários mínimos mensais. Só que eu acho que o código ele deu uma exagerada aqui no limite, né? 50 salários mínimos é quase 50 mil reais, né? Até 50 mil reais é impenhorável. Uma boa dignidade, né, pessoal? Né? Eu acho que, né? Enfim, mas é o que o código disse, enfim. Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5º. O inciso 5º é os livros, exercício da profissão. Os equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento, esteja vinculado em garantia de negócio jurídico, ou responda por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Quer dizer, os tratores rurais aqui é muito caro, né? Se for uma pessoa física ou empresa individual, produtor rural, normalmente pequeno produtor, né? Se você penhorar para o trator do camarada, acaba com tudo dele, né? Então não pode. E aí, coloquei um julgado aqui com vocês da penhorabilidade ou não penhorabilidade da previdência privada, que né, previdência, INSS e tal, não é penhorável, mas da previdência privada, né? Sabe, a previdência privada, no Brasil tem PGBL, VGBL, você vai depositando um pouquinho ali por mês e vai constituindo um patrimônio. Só que isso é como se fosse investimento, assim, porque você, dependendo do seu plano, você pode sacar até a qualquer momento, né? Não é uma... Aí o STJ, ministro Nancy Andrighi, deu uma decisão que o resgate, e aí argumentava nesse sentido, que o resgate, que você pode resgatar a qualquer momento, então isso desnatura a qualidade de previdência. Aí ela veio e falou que, não, embora não se negue que o PGBL permite o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar de forma inexorável a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar do saldo existente. Só que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para o subsistência do participante e sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. Então, o que a ministra quis ponderar aqui, né? Esses fundos, eles poderiam também, às vezes são utilizados como fraude à execução mesmo, para tentar emprestar uma impenhorabilidade de um crédito que não tem essa natureza previdenciária, quer dizer. Aí, se lá no caso dos autos, você vê que o sujeito deposita ali R$500 todo mês no PGBL. Aí, de repente, ele começou a fazer um depósito de 50 mil, porque você pode fazer isso, né? Começou a depositar uns valores gigantescos, ele falou, opa, mas nessa, aí você
Você está tentando dar um gato no... Então foi essa decisão. Eu achei uma decisão interessante. Então, se a previdência complementar, ela, né, no caso dos autos ali, se verificar que ela realmente tem uma natureza previdenciária, ela é impenhorável. Mas se verificar que aquilo ali na verdade acaba sendo usado como enfim, um fundo de investimento mesmo, aí é penhorável. Formas de expropriação. Tem mais uns 5 minutos aí, né? Bom, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. A expropriação consiste em... Então, após a penhora, o que a gente faz? Né? Já tinha até mencionado certinho aqui. Após a penhora, o que a gente faz? A gente vai expropriar o bem para usar o crédito para pagar o exequente, ou o exequente vai adjudicar o bem. Então, já expliquei que a adjudicação é quando o exequente pega o bem para ele, por um valor previamente atribuído. A alienação é quando o bem vai ser vendido, a gente já vai ver. E a apropriação de frutos e rendimentos também, que eu já mencionei. Antes de adjudicados ou alienados, o executado pode, a todo momento, remir a execução. Quer dizer, o bem foi penhorado e tal, marcou data por leilão. Pode vir o executado pagar tudo e cancelar a expropriação? Pode, né? Até a efetiva expropriação ele pode pagar. É lícito a adjudicação. Então, a primeira forma de expropriação. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior à da avaliação, requerer que eles sejam adjudicados os bem penhorados. Então é uma opção do exequente. Sempre que tiver penhora sobre um bem imóvel que não seja dinheiro, vai haver uma avaliação do perito. E aí é uma opção do exequente que pode mudar, adjudicar esse bem. Falar, a avaliação foi tanto, valeu por 100, legal, eu gostei, vou pegar esse bem para mim por 100, enfim. E aí, se tiver um saldo, vai ser apurado, seja a favor de um ou de outro. Mas existe daqui a pouco, aqui a gente já vai ver a questão do saldo. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido pelo Diário de Justiça, na pessoa do seu advogado, por carta com aviso de recebimento, se for assistida a defensoria, então aqui mais uma vez, por meio eletrônico, naqueles casos lá de pessoa que pode ser citada por meio eletrônico. Considera-se realizar a intimação quando isso aqui é igual àquele artigo lá do documento de sentença, né? Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença que ficará à disposição do executado. Então, quer dizer, o bem vale 100, o teu crédito é 80, para eu adjudicar eu tenho que depositar 20. Se for superior dos bens, a execução prossegue. Se o bem vale 100, o meu crédito é de 120, eu adjudico 100, continuo executando por 20. Bom, vamos supor então que o executado não queira adjudicar e ele vai para a alienação. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação. Então o exequente pode, não, vamos tentar leiloar esse bem antes e tal. Ele não conseguiu, enfim, a execução está se prolongando, ele bem resolve, vou adjudicar isso aqui para finalizar essa. Ele pode. Alienação, a segunda forma, né? A alienação pode ser por iniciativa particular ou em leilão judicial. Isso pode ser eletrônico ou presencial, mas eu acho que agora é melhor deixar para aula que vem, não é mesmo? Porque senão não vai dar tempo. Falta um slide? Acho que não falta não, mas faltam uns 4 só, mas não deixa para aula que vem, não tem problema. Obrigado, gente.